Bom dia, meus alunos do quarto ano. Como vocês estão? Estão animados para a nossa aula de história de hoje? Hoje a gente vai falar sobre as invasões que ocorreram no Brasil no período em que ele era colônia de Portugal, no período dos governadores gerais, aqui no Brasil, tá certo? Só que antes de eu iniciar com a nossa aula de hoje de história sobre as invasões, eu gostaria de fazer a chamada de vocês, tá bom? Então, Ana Cláudia, Ana Letícia, Caio Lucas, Hugo Mateus, Ismael Mota, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa Vitória, Luísa Carla, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Albuquerque, Nathalie Menezes, Tainá Sabrina e William Cauã. Então agora eu vou começar as explicações desse conteúdo. E eu gosto muito de trabalhar com Brasil Colônia, que eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir, para a gente analisar sobre a história do Brasil no período em que ele era de domínio de Portugal. E uma das coisas que a gente vê com grande foco nesse período é que Portugal ele tinha sido descobridor desse novo território, né? Desse novo local com riquezas, com terras, com muita fauna, com muitas coisas diferentes que não se tinham na Europa. E isso atraía a atenção de não só dos portugueses e dos espanhóis, como franceses, holandeses, ingleses. Então isso fazia com que esses outros reinos tivessem interesse em ter um pouquinho daquele território para si, que estava sob domínio de Portugal, de ter um pouquinho daquele local para si. E é aí que começa a questão das invasões, quando pessoas, né, quando grupos que eram comandados por outros reinos, como franceses, ingleses, holandeses, tentavam invadir Portugal, o Brasil, né, que era a colônia de Portugal, pelo litoral, para se apossar das riquezas que aqui possuía. Então eu queria pedir que vocês pegassem o livro de história de vocês e abrissem na página 44, tá certo? E aí a gente tem o seguinte: as invasões. Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro e, como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Lembram do Tratado de Tordesilhas, que determinava que um quinto daquilo que foi descoberto, daquele território que foi descoberto, era de Portugal e a outra parte era da Espanha? Algumas nações como França, Inglaterra, Holanda não estavam sendo beneficiadas com esse tratado. Então elas não reconheciam, elas não aceitavam, porque aquilo não me beneficiava. Então eu vou explorar, eu vou invadir, tenho direito. Se Portugal e Espanha têm direito, por que é que eu, francês, não vou ter direito a um território que foi descoberto, que ninguém conhecia? Era o que eles pensavam. E aí começava a se dar início às invasões. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Portugal queria tomar posse de todo o território da colônia, certo? E isso fazia com que muitas lutas fossem travadas. Os franceses invadem o Brasil. Em 1555, gente, ocorre a primeira invasão francesa. A gente vai ter duas invasões francesas, né? A primeira, que ocorre em 1555, é a que vai durar mais tempo. Os franceses aqui. E eles invadem pelo litoral. Vamos falar um pouco sobre? Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. Então, os franceses começaram a contrabandear muito o pau-brasil, tá? Então, eles estavam contrabandeando, eles estavam explorando aquela riqueza em massa. Eles interceptavam navios, caravelas portuguesas que estavam carregadas de pau-brasil, levando da colônia Brasil para Portugal. Então, eles interceptavam, né, com os famosos corsários que estavam a mando do reino francês. Então, isso fazia com que ocorressem constantes guerras, assim eu posso falar, constantes disputas territoriais, né, devido a essas invasões. A primeira
foi criada na Baía de Guanabara em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica, né? Era uma colônia que os franceses queriam instituir aqui no Brasil. Então, quando eles invadem em 1555, eles colocam essa para ser a primeira colônia. Hoje chama-se Villegaignon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villegaignon. Então, Nicolas Durand, ele vai ser aquele responsável, o líder responsável pela invasão francesa no litoral brasileiro em 1555. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. O que eu quero dizer a vocês sobre isso é que os franceses tiveram muita ajuda mesmo dos indígenas para conseguir invadir aquele território. Então eles tiveram muita ajuda. Os indígenas a todo momento ajudavam os franceses, porque eles não gostavam do processo explorador que os portugueses tinham em relação aos indígenas. Então, os indígenas acabavam por se aliar aos franceses, que compravam a ajuda dos indígenas com coisas supérfluas, como espelhos, né? Com coisas supérfluas por ajuda dos indígenas, que eles não conheciam esses instrumentos. E os franceses, eles não chegavam já escravizando o indígena. Eles chegavam com outra forma de abordagem, para justamente ter essa ajuda lá na frente dos indígenas, que conheciam o território, que sabiam aonde os portugueses estavam retirando a maior parte do pau-brasil e explorando. Então, era muito importante para os franceses que se tivesse a ajuda dos indígenas, que obtivesse a ajuda dos indígenas. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral, né? Já falei aqui para vocês. E foi ele responsável por expulsar os franceses. Veja quanto tempo eles ficaram aqui no Brasil. De 1555 e foram expulsos em 1567. Olha quanto tempo os franceses ficaram aqui, nesse processo de exploração. O sobrinho do governador, Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Arabioia, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Então, a gente teve Mendes Sá, seu sobrinho Estácio de Sá, junto com as tropas portuguesas, e o cacique Araribóia, da tribo dos Temiminós, que ajudaram a expulsar os franceses daqui. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Então, vejam, eles foram expulsos no governo de Mendes Sá e só após 45 anos da expulsão é que eles voltam a invadir o Brasil. E aí, quando eles voltam, eles fundaram a França Equinocial. Na primeira invasão, eles fundaram a França Antártica, né? Nome da sua primeira colônia. E depois, quando eles voltam, 45 anos depois, eles fundam a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís, em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiram a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. E vale ressaltar, gente, que no Maranhão, devido a essa presença dos franceses, tem alguns locais que tem a presença maciça de que foi ali uma colônia francesa, seja na estrutura dos prédios, né? Seja no nome de algumas praças. Então ainda existe. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Então vejam, os franceses foram expulsos em 1615 e nessa segunda invasão eles chegaram ao Brasil em 1612. Só ficaram 6 anos no Brasil até que fossem expulsos de novo. E depois dessa invasão, eles não voltaram mais. Dessa expulsão, dessa segunda expulsão, eles não voltaram mais para invadir. E aí a gente vem para os holandeses, né? Outro grupo que também invadiu o Brasil, no período que o Brasil era colônia de Portugal. Vamos falar mais sobre eles? Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal
Dom Sebastião morreu sem deixar alguém que assumisse ao trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Deixa eu contar para vocês uma história, que é o mito do sebastianismo, o mito da história de Dom Sebastião. Ele não tinha herdeiros, né? Ele não era casado, ele não tinha filhos. E ele queria, Dom Sebastião, queria desbravar outros continentes, descobrir outros caminhos para as Índias. Então ele parte em busca, né, desse novo continente, desse novo caminho, sai de caravela em busca e ele nunca mais volta, né? Ele desaparece. Ele morreu. Morreu em alto mar e não se encontrou vestígios mais dele, não se encontrou mais vestígios do bar, da caravela. Ele morre. E aí, quando ele desaparece, né, Portugal fica sem governante. O rei português Dom Sebastião partiu em busca de novos caminhos para as Índias, foi desbravar os continentes e ele morreu, desapareceu. Quem é que vai governar? E aí é que surge Felipe II, que ele era rei espanhol. E ele acaba também por assumir o reinado de Portugal. E aí é nesse momento que o Brasil passa a ser também colônia da Espanha. Está de domínio espanhol. Aí na página 45, a gente tem as seguintes informações. Sentindo-se prejudicados, porque antes Portugal, né, tinha o domínio, trabalhava com os holandeses, mas aí o rei morre e o domínio de Portugal foi para a Espanha. Os holandeses pensam, poxa, a gente está prejudicado, a gente perdeu as nossas relações comerciais, o rei que nos ajudava morreu, agora tem outro rei que é espanhol, está preocupado com os interesses da Espanha, então não vai nos ajudar, não vai ser relevante para a gente, não vai ser bom a gente continuar com esse acordo. Então o que os holandeses fazem? Resolvem invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. A invasão holandesa primeiramente ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenhos, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas, emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente, em 1654, na Baía dos Guararapes,
os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Então, vejam, deixa eu situar vocês. Os holandeses eles resolvem invadir o Brasil porque agora, após a morte do rei português Dom Sebastião, Portugal passa a ser domínio do espanhol. E a Holanda não tinha uma boa relação com a Espanha, porque até certo momento a Holanda era colônia da Espanha. Então eles acabam por não respeitar, vou invadir, estou me sentindo prejudicado. Invadem o Brasil. E eles vão se fixar na capitania de Pernambuco. Aqui na capitania de Pernambuco, o que é que a gente tinha em grande abundância? A produção açucareira. Não é verdade? A gente não tinha aqui a produção da cana-de-açúcar. Então, quando os holandeses vêm para cá, eles começam a conhecer o processo do cultivo da cana-de-açúcar, toda a questão que vai fazer com que a cana-de-açúcar cresça, dê para explorar, dê para exportar, para vender para a Europa. Eles vêm conhecer aqui o processo do engenho, né, que faz a cana-de-açúcar, que produz o açúcar, né? Então eles conhecem tudo, ficam por dentro de tudo. E quando os holandeses são expulsos, saem do Brasil, eles levam consigo mudas de cana-de-açúcar e todo o conhecimento de como produzir o açúcar e coloca na região das Antilhas, onde eles começam a fazer concorrência, né? O açúcar holandês da região das Antilhas passa a ser concorrência do açúcar brasileiro, tá? Que era produzido por domínio português. E uma coisa que vale salientar é que foi um período também proveitoso para o Brasil, principalmente Pernambuco, o período que os holandeses estavam aqui. A gente vê que aqui em Recife, quando eu falei sobre a história de Recife e Olinda, Recife tem alguns prédios, algumas características, algumas pontes que são de influência holandesa, do período em que Maurício de Nassau foi o governante. Gente, Maurício de Nassau, ele emprestou muito dinheiro para os senhores de engenho daqui, para melhorar a produção de açúcar, para resolver alguns problemas. Porque vocês lembram quando eu falei a vocês que a comunicação entre Portugal e Brasil era muito difícil? Então, eles tinham vários problemas. E Maurício de Nassau foi um bom governador dos holandeses aqui em Pernambuco, porque eles ajudou o senhor de engenho. Só que, vejam, ele emprestava dinheiro, ele fazia esses financiamentos, se assim eu posso falar, e os senhores de engenho não pagavam. E aí começou a se ter prejuízo. E isso foi um dos pontos que fez com que Maurício de Nassau fosse tirado do cargo de governador do Brasil, da colônia holandesa aqui em Pernambuco. Porque ele emprestou dinheiro holandês e não se tinha retorno desse dinheiro. Então isso fez com que ele fosse tirado do cargo. Tá? Então a gente vai ter pontes, a gente vai ter prédios, edifícios, principalmente em Recife, que tem a influência maciça dos holandeses aqui. E eu particularmente acho que foi um período que trouxe grande prosperidade para Pernambuco, o período que os holandeses estavam aqui. Então vejam, como tarefa de casa, vocês vão fazer a página 46 e 47. E agora eu vou explicar para vocês o exercício. No primeiro, vocês vão fazer o seguinte: escreva as respostas para as perguntas abaixo. Letra A. Qual era o nome da ilha onde os franceses fundaram a colônia França-Antártica? Letra B. Em que governo os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro? Letra C. O que aconteceu 45 anos depois? Letra D. Em que ano os franceses foram expulsos pela segunda vez e por quais chefes de tropas portuguesas? Segundo, pesquise em outras fontes de informação o motivo pelo qual os franceses insistiram tanto em vir para o Brasil. Procure identificar também as heranças deixadas por eles nos locais onde fundaram colônias. Anote suas conclusões abaixo. Terceiro, preencha as lacunas escrevendo as palavras que completam as afirmativas. Então, vocês vão preencher de acordo com o que foi falado na página 44 e 45. Quarto quesito, responda às perguntas abaixo. Letra A. O que os holandeses resolveram fazer quando se sentiram prejudicados? Por quê? Letra B. Onde ocorreu a primeira invasão holandesa e em que ano? Letra C.
Quem organizou a resistência aos invasores? Quinto quesito. Vamos ampliar conhecimentos. Pesquise a história do boi voador e escreva o que você descobriu sobre ele. Vou só aqui fazer uma pincelada. Boi voador, período do governo de Maurício de Nassau, tá? Ponte em Recife. Só para vocês se situarem quando for fazer a pesquisa. Sexto, confirme sua aprendizagem escrevendo V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. O Brasil foi invadido novamente depois de 6 anos da primeira invasão pelos holandeses. Pernambuco foi invadido porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Recife e Olinda. Domingos Fernandes Calabar traiu os holandeses. O Arraial do Bom Jesus foi fundado pelo governador de Pernambuco. Sétimo, pesquise e descreva a relação entre o domínio espanhol sobre a coroa portuguesa e a invasão dos holandeses ao Brasil. Eu dei uma pincelada quando eu expliquei essa questão na página 45. Oitavo, marque um X em cada resposta certa. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Foi um brasileiro, espanhol ou holandês. Como se chamava? Mendes Sá, Diogo de Mendonça Furtados ou Domingos Fernandes Calabar. Letra C. Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo no ano de 1647, 1637 ou 1627. Nono quesito, a partir das características apresentadas, escreva a resposta certa. Então, vocês vão ler as características e responder as respostas corretas de acordo com cada uma delas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde a gente fala um pouco sobre as invasões que o Brasil sofreu dos holandeses e dos franceses no período que o Brasil era colônia de Portugal. Então é isso, um cheiro, olha, e um beijo. Até amanhã com mais uma videoaula. Tchauzinho, meus queridos do quarto ano.